O conteúdo de hoje é um conteúdo que eu queria trazer pra vocês, olha, tem tempo, já vou dizer logo de cara. Muito se fala sobre esse Corinthians de hoje e aquele Santos de Marta, Cristiane, Maurínia, Érica, Aline Pellegrino, etc e tal. Trago pra vocês a questão, quem é melhor? Aquele Santos galáctico dessas jogadoras que eu já falei pra vocês ou o Corinthians que vem ganhando tudo e tem essa hegemonia? Vai ser fácil, já digo logo de cara, até eu tenho dúvidas, tá? Mas trouxe outras opiniões, como de Rafa Alves, Cleiton Lima, Arthur Elias, Maurínia e Érica. Então, pessoas que conhecem a modalidade, estiveram envolvidas lá atrás e ainda continuam hoje. O que será que eles pensam? Será que vai influenciar na sua opinião? Vamos ver? Oi, Calan! Bom, eu vou falar minha opinião, o que eu acho do Santos em 2008, 2009, na época que teve Marta, Cristiane, eu, você, Aline Pellegrino, Érica, enfim, várias meninas que eram da seleção, para falar hoje de um Corinthians que ganha tudo, né? Que ganha tudo, todos os campeonatos, que é muito forte e tem uma competição muito forte. Naquela época não tinha tanto, o Santos também ganhava tudo, mas hoje a visibilidade, os clubes melhoraram muito, então se torna mais difícil. Eu acho que esses anos agora tá muito mais difícil e muito mais competitivo. Então, para mim, a minha opinião, esses anos agora se tornou mais difícil para o time do Corinthians, para a Ferroviária, enfim, para esses clubes agora disputarem. Fala, Calan, beleza? Bora lá então responder a sua pergunta. E que pergunta difícil, né? Bom, Corinthians ou Santos? Quem é o melhor? Quem é o maior? Difícil, é muito difícil porque cada um tem seu momento. Então, eu fico muito feliz quando tem que falar daquele momento do Santos, das Sereias da Vila. Eu tenho um carinho muito especial pelo Santos, pela torcida, pelo clube, por todos que viveram lá. Porque foi o clube que me deu uma oportunidade de ser jogadora e de crescer e hoje mostrar o meu trabalho. Então, eu vejo que nós não tínhamos estrutura, mas nós tínhamos um elenco fantástico de melhores jogadoras. E quando nós tínhamos que jogar contra as meninas sul-americanas, que era uma Libertadores, nós batíamos de 23-0. Então, não era uma realidade como é hoje. Nós não tínhamos tanta estrutura assim. Eu lembro que nós tínhamos o comandante, que era o Cleiton Lima, né, nosso técnico na época. E ele era, no começo, ele era auxiliar técnico, ele era preparador, ele era roupeiro, ele era o treinador. E depois, óbvio que nós fomos crescendo e tendo uma comissão técnica, mas que outras equipes não batiam o Santos por conta disso, porque o futebol feminino ainda era muito precário na época, nós não tínhamos tanta estrutura assim, comparando a estrutura de hoje. E eu vejo que dessa forma hoje é completamente diferente. Hoje eu me encontro no Corinthians, sou corintiana desde pequena, então é também um momento muito especial para mim, em que nós temos muita estrutura aqui no Corinthians, com um comandante à frente que é o Arthur Elias, taticamente muito inteligente para nos orientar o que fazer, e ainda com essa estrutura nós temos analistas, né? Então é muito mais fácil hoje o futebol ser jogado porque a gente sabe o que a outra equipe vai fazer, a gente sabe como se portar dentro de um campo, o que você está errando, o que você pode consertar. Então eu acredito que momentos diferentes, mas que nós tínhamos um elenco muito bom, com Aline Pellegrino, Maurínia, Calan, Esther, nossa, Cristiane, Marta, né? Taizinha, Kathleen, e hoje nós temos um elenco muito bom aqui no Corinthians, também com outras jogadoras, mas da mesma forma, mostrando a visibilidade do futebol feminino com outro tipo de estrutura, com outro reconhecimento de futebol feminino. E que hoje o Arthur Elias é o nosso comandante, que taticamente nos passa tudo isso, tecnicamente ele suga o máximo de você, e que fisicamente hoje mudou muito mais o futebol feminino. Hoje é muito mais desenvolvido. Então são momentos diferentes ali, em que o Corinthians ganhou tudo ano passado,
em que nós estamos fazendo história, mas que o Santos naquela época fez história. Então, Corinthians ou Santos, quem é o melhor, quem é o maior? Difícil falar. Mas eu vou puxar o saco um pouquinho para a nossa torcida, para o nosso clube, até porque vai Corinthians e não tem outra. Então, bora lá, Calan, e vamos ver o que vai dar. Mas vai Corinthians aqui, tá? Tchau, tchau, Calan, valeu! Difícil, hein, Calan? O Santos do Cleiton Lima ou o Corinthians do Arthur Elias? O meu voto vai ser do time do Arthur Elias, o Corinthians do Arthur Elias, por um detalhe apenas, tá? Eu acho que até pela própria evolução do futebol feminino, nos últimos anos, o Corinthians teve um campo mais desafiador, um pouco mais desafiador do que o que o Santos tinha, né? O Santos teve até ali uma certa soberania, embora teve bastante desafios também estruturais e tudo mais, mas em termos de competição, eu acho que o Corinthians teve um campo muito mais desafiador. Então, por isso, o meu voto vai ser o Corinthians do Arthur Elias, mas sem esquecer do Santos do Cleiton Lima, que foi fundamental até para a história do desenvolvimento do futebol no país. São dois trabalhos consolidados, né? Claro que com resultados muito expressivos, o Santos de 2007 a 2011 foi bicampeão paulista, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Liga Nacional, que representava o Campeonato Brasileiro, bicampeão da Libertadores, além de outras competições que o Santos tinha uma hegemonia. Fisicamente era um time muito forte, tecnicamente era acima da média, mentalmente era uma equipe preparada, focada para todas as decisões, e além disso tinha um diferencial que era o trabalho tático, né? Era uma equipe muito bem postada taticamente, equilibrada. Era uma equipe que jogava com manobras e um repertório ofensivo e defensivo muito grande, com umas linhas bem definidas, com transições bem equilibradas. A gente gostava da bola, era um time harmônico quando tinha a bola, mas sabia explorar a velocidade e tinha um diferencial, que era na verdade o DNA santista, com alegria, com ousadia, com liberdade, com improviso. Então a gente tinha sempre um coelho na cartola, porque essa equipe tinha a cara do treinador, né? Então a gente dava essa liberdade para as jogadoras e elas criavam muito, claro, tudo isso bem trabalhado, bem ajustado, assim como o Corinthians também tem a cara do meu amigo e competentíssimo Arthur Elias, e por isso tem feito o que faz, né? Acho que os dois times representam muito bem o futebol brasileiro, mas é claro que eu fico com o meu Santos. Em relação a essa comparação da equipe histórica do Santos com a nossa equipe atual, eu vejo algumas semelhanças, principalmente na questão dos dois clubes tão tradicionais no futebol brasileiro, dois clubes gigantes que investiram no futebol feminino, acreditaram, deram boas condições de trabalho ao futebol feminino em diferentes épocas. Isso foi muito importante para a modalidade aqui no nosso país. Também foram duas equipes que sempre contaram com grandes jogadoras, né, jogadoras históricas no nosso futebol brasileiro, algumas estrangeiras inclusive, mas com um nível alto, né, de jogo e de qualidade também individual. Então destacaria, né, esses dois aspectos como algo semelhante, mas vejo diferenças bastante importantes no modelo de jogo, por exemplo, né, o modelo que o Santos adotava e que a gente tem aqui dentro do Corinthians, ainda que os dois modelos prezam muito por um jogo ofensivo. Existe uma diferença bastante grande nas fases do jogo, né, e como a equipe se comporta, né, a nossa equipe em relação àquela equipe do Santos naquele momento. Então isso acho que seria uma diferença. E em relação a algumas vantagens, né, o Santos eu vejo que tem como vantagem nessa comparação o pioneirismo, né, que investiu, apoiou um projeto de longo prazo em uma época que o futebol feminino realmente não era tão visto, não se tinha regulamentação e nem tampouco incentivo para o futebol feminino aqui no nosso país, e o Santos foi um pioneiro nisso, de acreditar, dar condições. Vejo o Santos também daquela época como uma equipe com mais representação na seleção brasileira. Então, atletas de altíssimo nível, as melhores, né, que a gente teve, passaram por lá. Então, a gente pode citar a Marta, a Cris, a Pelé, a Suntac, né, jogadoras que ficaram
muitos anos vestindo a camisa da seleção brasileira e também representaram a gente, como aqui a gente tem também a Érica e a Tamires, mas até em relação às convocações para a seleção, naquela época eu lembro que era surpreendente e também, né, não podia ser diferente pela hegemonia que o Santos tinha, mas eram 9, 10, 11 jogadoras convocadas para a seleção brasileira da equipe do Santos e a gente nunca teve essa representação tão grande, ainda que o nosso nível seja muito alto de jogadoras também extremamente capacitadas. E algumas vantagens da nossa equipe, do projeto do Corinthians, eu acho que são as marcas históricas que a gente conseguiu nesse período, né? Então a gente tem um número maior de títulos em relação ao Santos. A gente são 5 campeonatos nacionais, 3 Libertadores. A gente tem algumas marcas muito importantes, como o ano passado, que 100% de aproveitamento nós tivemos nas competições. Foram 3 competições disputadas e vencemos as 3. Vencemos um Campeonato Paulista de forma também 100% de aproveitamento, com 20 jogos e 20 vitórias. A gente bateu um recorde mundial de vitórias seguidas, então vejo, né, esses números um pouco mais a favor da nossa equipe, do projeto do Corinthians, assim como também o engajamento da torcida. A torcida corintiana é uma torcida maior que a do Santos e a gente conquistou muitos torcedores com um engajamento muito grande, não só nas mídias sociais que hoje são mais presentes, mas também nos estádios, batendo recorde de público. E o interesse mesmo dos torcedores de acompanhar e de gostar cada vez mais do futebol feminino. Então, eu estaria a esses pontos e aproveito para te mandar um beijo e sucesso aí no seu canal, tá? Valeu! Viram que na opinião da galera aí, o Corinthians hoje marcou ou marca mais do que o Santos. Eu confesso que é difícil porque a gente vivia numa época onde não era tão equilibrado a competição, né? E o Santos ganhava tudo com craques que dispensam, né, apresentações. E o Corinthians consegue ter uma hegemonia hoje numa competição completamente difícil, onde os clubes estão investindo, evoluindo, tem atletas espalhadas em todos os lugares, então realmente é muito difícil mesmo. Bom, acredito que o Santos foi importantíssimo para tudo isso. Acho que nunca mais a gente vai ter um time com tantas atletas de seleção como teve aquele Santos ali. Mas a forma tática que o Corinthians joga, a competitividade que encontra hoje, não é fácil, não é mole. Eu confesso que eu não sei. Deixo pra vocês, na opinião de vocês, quem foi ou quem é melhor, quem foi. Deixo pra vocês qual geração ou qual time marcou mais, foi mais impactante. Santos ou o atual Corinthians?